O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, queridos amigos que nos acompanham neste momento pelo Facebook de nossa paróquia e também pela rádio Minasul FM. Nós estamos aqui reunidos, celebrando neste dia 19 de março, a solenidade de São José, esposo da Virgem Maria, pai do menino Jesus. São José é uma pessoa importante, um santo importante na nossa comunidade cristã e também na história da salvação. São José, ele recebeu de Deus esta vocação de ser o pai adotivo do menino Jesus, e assim Deus associou José ao mistério da encarnação, mistério que nós celebramos de modo especial no tempo do Natal. São José, ele foi escolhido por Deus, e quando ele se deparou com o mistério da encarnação, em que Maria ficou grávida pela ação do Espírito Santo, São José quis afastar-se dos planos de Deus. São José percebeu que aquilo que acontecia naquele momento na vida da Virgem Maria era um mistério grandioso do qual ele não poderia participar. E ao mesmo tempo nós vemos a bondade, a ternura no coração de São José, e também vemos como ele é um homem justo. Ele resolveu abandonar a Virgem Maria em segredo. Não quis denunciar Maria, porque nós sabemos muito bem, a lei da época dizia que se alguém cometesse adultério, seria denunciado. Nós sabemos que a Virgem Maria não cometeu adultério. Ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Porém, José quer afastar-se deste mistério. Olhando para São José, nós também podemos contemplar a nossa vida de chamados e escolhidos por Deus. Assim como Deus escolheu José, também Deus nos escolhe. E quantas vezes nós também queremos nos afastar de Deus, queremos nos afastar dos planos de Deus, achamos que o mistério que Deus revela a cada um de nós, ou o plano que Deus tem para cada um de nós, ou a vocação que Deus tem para cada um de nós, às vezes é impossível de ser realizada.
E por isso, muitas vezes, também queremos nos afastar da presença de Deus. Queremos também nos afastar desse plano que Deus tem para cada um de nós. Mas Deus quis e queria contar com José, com São José. Deus quis que José colaborasse na história da salvação, colaborasse na vinda do Salvador ao mundo, dando-lhe uma vocação específica, como nós já falamos, a vocação de ser pai adotivo do menino Jesus, esposo da Virgem Maria, guarda da Sagrada Família, porque assim se cumpririam as promessas de que o Salvador seria o filho de Davi, porque José era da descendência de Davi, e tornando-se pai adotivo de Jesus, José também daria essa descendência legal ao menino Jesus. E por isso que Deus, através de um anjo, se manifesta em sonho a José. Assim como Deus se manifestava a Abraão, a Isaque, a Jacó, aos patriarcas, por meio de sonhos, também Deus se manifesta a José em sonho. Nós vemos aqui na figura de São José, o último dos patriarcas do Antigo Testamento, aqueles que recebem a mensagem de Deus por meio de sonhos. E no sonho, o anjo tendo falado para José, para que José não ficasse com medo, para que José acolhesse Maria, porque aquilo que estava acontecendo era obra do Espírito Santo, e que José teria essa missão também de colocar o nome no menino de Jesus, porque aquele menino seria o Salvador do povo, iria salvar o seu povo dos seus pecados. José acorda e faz o que Deus mandou por meio do anjo. Ele acolhe a vontade de Deus. Acolhe, ou seja, acolhe Maria como sua esposa e aceita essa missão de ser o pai adotivo de Jesus. Hoje também, meus irmãos e minhas irmãs, pode ser, com certeza Deus não se manifesta muito em sonhos para nós, né? Foi um jeito que a Bíblia falou para nós, né, sobre São José. Mas hoje nós sabemos que Deus se manifesta de inúmeras formas na nossa vida, para nos revelar também o seu plano de amor, para mostrar a nossa missão e a nossa vocação. E assim como Deus, por meio do anjo, disse para José: não tenhas medo, hoje também ressoa em nosso coração e em nossos ouvidos essa voz de Deus: não tenha medo. Não temos que temer a vocação que o Senhor quer nos confiar, a missão que Deus quer nos entregar, porque a vocação que nós temos, que recebemos de Deus, a missão que Deus confia a cada um de nós, é justamente de colaborarmos com Deus, para que a salvação de Deus continue chegando ao coração de muitas pessoas. São José não teve medo, nem teve medo das consequências do seu sim a Deus. Depois de um tempo, José foi com Maria a Belém, por causa do recenseamento que o imperador tinha mandado fazer. E lá, quando nasceu o menino Jesus, completou-se os dias da gravidez de Maria, e José teve que arrumar uma estrebaria para nascer o menino Jesus. Depois teve que fugir da fúria de Herodes, foi para o Egito como estrangeiro, como migrante, como uma pessoa, viveu em terra estrangeira, longe da sua pátria, teve que refazer a sua vida por causa do seu sim a Deus. Depois, novamente, em sonho, avisado por Deus, por meio de um anjo, volta à Terra Santa, não se estabelece em Belém. Em sonho avisado, vai para
para Nazaré. Então nós vemos que José, ele mudou os seus planos para acolher o plano de Deus. Nós ouvimos, repetimos isso já na homilia, que José acolheu a mensagem de Deus por meio de um sonho. José certamente tinha muitos sonhos, Tinha um sonho de se casar com Maria, de ter muitos filhos, Tinha inúmeros sonhos, Porém, ele teve a coragem de mudar os seus sonhos para acolher o sonho de Deus para a humanidade, ajudar Deus a salvar a humanidade. E ele mudou os seus sonhos como uma pessoa de fé. José não foi alguém triste, alguém que ficou lamentando porque mudou os seus planos por causa de Deus. Não. Certamente foi alguém feliz, apesar dos desafios que viveu desde o sim dado a Deus. Foi uma pessoa feliz, que disse sim a Deus, que se percebeu depois envolvido pelo próprio Deus no mistério da salvação, porque José, como todo piedoso judeu, também aguardava a vinda do Messias. Foi o guarda da Sagrada Família, ensinou a sua profissão ao menino Jesus, se preocupou com o menino Jesus, quando voltando de Jerusalém, percebeu junto com Maria que o menino não estava ali, e voltou ele junto a Maria para procurar o menino Jesus, e encontrou o menino no templo. Apesar dos desafios, José foi uma pessoa feliz, porque deu o seu sim a Deus, acolheu o plano de Deus, mudou os seus sonhos para acolher o sonho de Deus. José passou a sonhar o sonho de Deus, e não somente a sonhar o sonho de Deus, a concretizar o sonho de Deus na história da humanidade. Nós temos os nossos sonhos, nós temos os nossos projetos e os nossos planos. E eis que um dia o Senhor chega também à nossa vida e ao nosso coração, e muda os nossos sonhos, muda os nossos projetos. E nós somos chamados também a sonhar o sonho de Deus, a acolher o plano de Deus na nossa vida, mas não como pessoas tristes, como pessoas que ficam lamentando, não, como pessoas felizes. Felizes porque fazem a vontade de Deus. Felizes porque acolhem a vontade do Senhor. Felizes porque ajudam a Deus nesta obra de salvação. Confiemos, meus irmãos e minhas irmãs, a cada um de nós, a nossa paróquia e a toda a nossa igreja, ao patrocínio de São José. Que, inspirados em São José, digamos o nosso sim a Deus. E uma característica que nós já sabemos de cor e salteado de São José é a sua atitude de silêncio. Na Bíblia não se registra nenhuma palavra dita por São José, mas nós percebemos que é um homem que diz sim a Deus, mas diz com atitudes, acolhe o plano de Deus. Deus pede e a Bíblia mostra que José vai e faz. É isto que nós aprendemos também de São José, a fazer a vontade de Deus, a transformar o nosso sim a Deus em atitudes concretas, que realmente demonstrem que acolhemos a vontade de Deus em nossa vida e em nosso coração. No momentinho de silêncio, vamos agradecer a Deus o dom da vida, por nos ter salvado em Jesus Cristo, e peçamos também, pela intercessão de São José, que Deus nos ajude a viver bem a nossa vocação. E peçamos a São José que ele esteja também do nosso lado e nos ensine também a sempre dizer o nosso sim a Deus. Rezemos no momento de silêncio.